E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta, 0659 AM, pontualmente 0659. Olha que maravilha. E primeiramente eu queria dar bom dia pra vocês. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe a vida de cada um, que possa estar transbordando na vida de vocês como tem transbordado aí na minha. Eu sei que o assunto, né, da nossa live, ela é um pouco extensa e às vezes fica um pouco cansativo, né? Mas e às vezes as pessoas acham um pouco chatinho pensar nisso, mas é importante que a gente entenda verdadeiramente o processo de prosperidade, né, dentro da vida de cada um aí, para que a gente possa estar sendo transbordado pelo Espírito Santo de Deus cada dia mais e mais, né? E ter um entendimento do que é prosperidade, entendimento do que Deus tem falado aos nossos corações todos os dias. Vamos lá? A gente falou aí nos vídeos anteriores, falamos um pouco sobre os 7 pecados, né? Que levam... Os 7 pecados que levam a essa falta de entendimento verdadeira do que é a prosperidade, do que é a prosperidade. Então a gente passa todos os dias aí buscando coisas para nos satisfazer, alegrias, dinheiro, emoções, entre outras coisas. E essa busca por esse sentimento, por esse desafio aí humano, às vezes ela vai para um caminho um pouquinho diferente do que deveria ir. E a gente acaba depositando a nossa energia em coisas que, como diz Salomão, são vaidade. Tudo vaidade, né? Eu entrei num processo há mais de um ano de transbordar na vida do outro. De que para mim o que é mais importante é que eu consiga fazer com que as pessoas sejam prósperas verdadeiramente, espiritualmente. Para que elas, se passarem pelas coisas que eu passei, possam ter um norte que muitas vezes eu não tive. E se elas não passarem pelas coisas que eu passei, que elas possam ser o norte de pessoas que estão passando pela dor. A gente taxa prosperidade como riqueza, como dinheiro. E prosperidade é, como o Fernando falou outro dia, é conseguir verdadeiramente produzir aquilo que eu estou buscando. Para mim, prosperidade é os olhares das pessoas sorrindo ou emocionados porque entenderam e aprenderam aquilo que Deus quer falar com elas, não eu. Quando você, é como na história de Ezequiel e de todos os outros profetas, quando você coloca na frente o eu, nada vem. Mas quando você permite que Deus age na sua vida, é maravilhoso o transbordo do Senhor. Eu estava falando sobre isso na madrugada, né? A gente no YouTube tem, no canal Café com Reflexões, tem alguns vídeos que eu tenho postado às 5 horas da manhã, que a gente fala sobre essa questão de começar o seu dia verdadeiramente buscando aquele que vai te dar essa prosperidade.
Prosperidade não é 1 milhão de reais. Prosperidade é um sentimento que só quem é produtivo tem. E a gente vai falar mais uma vez sobre prosperidade hoje, dentro da lei sabedoria, né? A palavra de Deus lá em Provérbios 3, 13, 14. Bom dia, Marcelão, seja bem-vindo, Deus abençoe. Fala assim: feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ele dá do que a prata, e melhor é a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa do que as pérolas, e tudo o que pode desejar não é comparável à sabedoria. Então, sabedoria é mais importante do que o ouro, do que a prata, do que tudo aquilo que você pode conquistar financeiramente. E a sabedoria pode ser interpretada de várias formas. A sabedoria é o saber aplicar o conhecimento, como Salomão fez muito bem. E sabedoria é você conseguir ser como Jesus Cristo é. Você transbordar na vida do outro o amor que o Senhor transborda na sua vida. É ter não só entendimento das coisas, mas aplicar o entendimento que Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus, colocou no seu coração e transbordar de maneira assertiva como o Espírito Santo de Deus, que também é sabedoria, te move para transbordar. Ela é a base para chegar ao sucesso. Sucesso é pecado? Prosperidade é pecado? Como? Se a base para chegar ao sucesso é Jesus Cristo, é a sabedoria, é o Espírito Santo. Quando você se organiza financeiramente, estrategicamente, para decidir o que você quer verdadeiramente e aonde você quer chegar, eu vou chegar lá. Vai chegar. Mas não significa que você é próspero. Porque depende da semente que você está lançando na terra fértil. Existem pessoas que alcançam seus sonhos, seus desejos físicos e financeiros, que se acham prósperos, que são extremamente ricos e tudo mais, mas na verdade são pessoas que utilizam de subterfúgios, né, que não agradam a Deus. E é mais importante que você verdadeiramente haja com sabedoria, com a graça do Espírito Santo de Jesus Cristo, do que tenha ouro e prata. É a palavra que diz lá em Provérbios 3:13. A inteligência, ela não é uma habilidade que você utiliza como um teste de memória, que você utiliza como é que eu vou explicar? Vamos lá. O Marcelo falou isso ontem. Inteligência, conhecimento, tudo é importante, sim, com certeza. Mas quando eu utilizo a inteligência, o conhecimento, de uma maneira negativa, ela deixa de ser sabedoria e é só conhecimento. Mas quando eu utilizo aquilo que eu aprendi para pensar no outro, para transbordar no outro, para desenvolver
e não usar o outro, então eu tenho sabedoria, eu utilizo de sabedoria, não só de inteligência, eu utilizo de transbordo, né, do Senhor. É importante entender que existem o processo de inteligência emocional, inteligência e inteligência espiritual. O que gera a inteligência emocional e a inteligência, na verdade, assim, o que potencializa a inteligência emocional e a inteligência, né, o QI de inteligência, o coeficiente de inteligência, é a inteligência espiritual. Quando a gente tem inteligência espiritual, a gente consegue gerir todo o tipo de inteligência na nossa vida. Como assim? Havia uma irmã que a gente ama muito ela, é uma pessoa abençoada por Deus. E ela é uma mulher muito sábia mesmo. Mas ela não tem nível de conhecimento estrutural. Ela passou toda a vida dela, ela tem uma casa, ela tem carro, ela conseguiu educar seus filhos, levou todos eles para a faculdade, ela é produtiva através de um carrinho de cachorro-quente. Um carrinho de cachorro-quente. Quando ela vai orar, ela fala pro Mod, ela fala Kuma, e as palavras saem de maneira errônea. Mas ela é mais inteligente do que muita gente, do que até eu mesmo, do que muita gente que tem aí 30 formações, faculdades. Por quê? Porque a inteligência espiritual dela é a que é mais importante na vida dela. E é a que transborda na vida das pessoas. Você vê uma pessoa que passou por várias aflições, a perda dos netos, que se envolveram alguns em coisas que não deveriam, e ela de maneira alguma se afastou da presença do Senhor, porque ela teve inteligência emocional, que foi a inteligência espiritual que gerou a inteligência emocional nela. Isso é sabedoria. E é a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Essa inteligência, né, é um fruto de uma combinação de várias coisas, como eu falei. E ela não é um privilégio de gênios, né, como eu já falei também. É porque tá na minha anotação aqui. A gente pode ser sábio sem ser gênio, né? Quando a gente fala sobre ser mais importante do que o ouro, do que a pedra, do que pedras preciosas, do que a prata, a gente está falando o que diz lá em Provérbios 24:6. Ele fala assim: com sabedoria edifica-se uma casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Mas poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselhos está a vitória. Então, mais uma vez, Deus reafirmando aí que eu posso ter conhecimento, eu posso ter inteligência, eu posso produzir riqueza e não ser sábio e não ser próspero, né?
A busca da sabedoria, tudo bom? Deus abençoe, seja bem-vindo. A busca da sabedoria na nossa vida, ela precisa ser uma coisa constante e ela acontece através de 3 degraus. O mais importante, né, é que se trata do saber, de ter sensatez, de ter instrução necessária para fazer as escolhas certas e saber como você vai conduzir a sua vida. A gente precisa, antes de tomar uma decisão, antes de construir a nossa vida. Oi, Tereza, seja bem-vinda, Deus abençoe. Antes de construir a nossa vida, antes de tomar uma decisão, a gente precisa ser sensato, a gente precisa analisar, a gente precisa perguntar verdadeiramente o porquê, o para quê e o que nós vamos fazer para que haja crescimento e desenvolvimento espiritual, profissional, financeiro e assim sucessivamente. O segundo, a gente precisa ter competência profissional. Não interessa qual a competência profissional, interessa se ela enche o seu coração. Se é o que você gosta, se é o que transborda em você, se está dentro da tua forma, né? Cláudio, o que é forma? Vai lá em propósito, que você vai saber o que é forma. Como assim vai lá em propósito? Tem um vídeo lá no YouTube, no canal Café com Reflexões, chamado 40 Dias de Propósito. E lá eu falo sobre forma, o que é forma. Vai lá, o que é forma? Precisa estar dentro da tua forma, precisa estar dentro do seu coração. E aí você trabalha com aquilo que você ama. E se você ama aquilo com que você trabalha, você prospera. Porque isso não exige só de você inteligência ou habilidade, mas sabedoria que gera inteligência emocional, que gera conhecimento e transbordo. E o terceiro ponto é ter conhecimento mais profundo, para ter intimidade com as pessoas necessárias para que a gente tenha sucesso. O Marcelo fala muito isso também, né? Sobre você aumentar aí as suas conexões. Entender que ninguém cresce sozinho. Ninguém desenvolve sozinho. Eu preciso reverberar na vida do outro para que o outro reverbere na minha vida e assim a gente possa transbordar cada dia mais e mais. A gente precisa adquirir no longo dessa caminhada 3 níveis de sabedoria. 3 níveis de sabedoria. Desenvolver 3 níveis de sabedoria nessa busca de aprendizado, né? Então, primeiro eu preciso aprender. Olha só, eu preciso aprender a aprender. É isso mesmo. É uma repetição de palavra, mas é exatamente isso. Eu preciso aprender a aprender. Eu preciso me disponibilizar verdadeiramente para aprender. Eu não posso só escutar o que as pessoas me falam, mas eu preciso verdadeiramente ouvir o que as pessoas me falam. Ontem Marcelo falou que a gente fala muito verdadeiramente. Agora, toda vez que eu falo verdadeiramente, isso meio soa na minha cabeça assim, opa, de novo? Então, a gente precisa ter humildade para acreditar que todo mundo pode me ensinar alguma coisa. Todo mundo pode me ensinar alguma coisa. Do mais humilde ao mais bam, digamos assim. A gente vê, por exemplo, eu tenho uma formação de enfermagem, eu tenho uma formação de coach, eu tenho uma formação de líder coach, de master coach, eu tenho formação de técnico em enfermagem, de auxiliar de enfermagem, de instrumentação cirúrgica, tenho N formações na minha vida. Isso não é importante quando eu não utilizo ela de maneira sábia.
quando eu só utilizo para me engrandecer, para dizer que eu sou formada nisso, ou naquilo ou naquilo outro. Porque a formação de Pedro era ser pescador. A formação de Jesus era ser carpinteiro. Nenhum deles tinha faculdade. Nenhum deles tinha teologia. Nenhum deles tinha nenhuma dessas etiquetas, né? Essas tarjas que colocam no homem. Mas todos eles tinham um desejo de aprender e ensinar. Aprender e ensinar. Aprender e ensinar. Quando a gente se coloca dessa forma, a gente cada dia mais aprende. Olha, a gente fala assim, eu sou um coach. O que significa coach? Coach, na verdade, é um professor. É uma pessoa que ensina. Qualquer pessoa pode ser coach? Qualquer pessoa pode ser coach. Qualquer um pode ser coach. Qualquer um pode ser um coach bom? Qualquer um pode ser um coach bom. Qualquer um pode ser um médico bom. Qualquer um pode ser um engenheiro bom. Qualquer um. Basta querer aprender, ensinar e transbordar. A gente fala assim, o mercado de trabalho é competitivo, é quase uma guerra diária, né? É quase uma guerra diária. Mas a Bíblia fala que a gente tem que ser prudente, que a gente tem que buscar conselheiros, dar importância a aperfeiçoamento contínuo. Meu pai sempre dizia assim, a única coisa que não podem tirar de você aqui na terra é o seu conhecimento, é o seu aprendizado, é aquilo que você estudou, é a única coisa que não podem tirar de você. Então, a Bíblia fala a mesma coisa, que a gente precisa buscar conselheiros, buscar pessoas que nos ensinem, buscar livros, professores, colegas de trabalho, modelar através de outras pessoas, não é imitar. Não é imitar. Eu passei uma vida inteira não, porque eu não morri, mas eu passei uma grande parte da minha vida querendo ser uma outra pessoa porque eu não gostava de quem eu era. Eu passei uma parte da minha vida querendo ser uma outra pessoa porque eu não gostava de quem eu era. E hoje, quando as pessoas querem que eu seja outra pessoa, isso me incomoda, porque eu estou aprendendo a ser quem eu sou verdadeiramente. Modelar é pegar pontos fortes das pessoas, é pegar defeitos das pessoas e fazer conforme a minha essência, o meu caráter, o meu transbordo, para transbordar na vida do outro. Não é ser igual. Porque quando você é exatamente igual, você não passa quem você é. Você não passa a sua essência. Você não transborda. A gente não precisa de 20 Paulos Vieiras. A gente só precisa de um. Que nos ensina, que transborda o nosso coração. A gente não precisa de 20 Marçal. A gente só precisa de um que transborda na nossa vida, no que a gente precisa. A gente não precisa de 30 Marcelos. A gente só precisa de um que transborda na nossa vida aquilo que a gente precisa. Então Deus não está falando assim, seja como fulano, ele diz, modele Jesus Cristo, sabe? Ele não fala assim, vá para a cruz e seja crucificado, não, ele diz, pegue as coisas boas de Jesus Cristo, tudo, porque ele não errou em nada, e transborde o que ele te ensinou, com a sua essência, com o seu caráter, com quem você é verdadeiramente. Isso é ser sábio.
As pessoas não procuram você pelo que você sabe. Elas procuram você pelo que você transborda. Se elas estivessem procurando você pelo Paulo Vieira ou pelo Marçal, elas estariam vendo o Paulo Vieira e o Marçal. Mas elas estão procurando você pela estrutura que você tem no seu coração. Pelo que você passou na sua vida. Pelo que você pode transbordar na vida do outro. Não que não deva modelar. A Bíblia diz claramente, modele. Mas modelar não é copiar, não é ser igual. É ser você. Para a gente adquirir sabedoria, a gente precisa aí passar por 3 degraus, né? Como eu falei. O primeiro degrau é saber quais são os valores que eu quero seguir. Não são os valores que a Tereza quer seguir, que a Kika quer seguir, que o Marcelo quer seguir, que o Midori quer seguir. Não, a Midori. Que tem uma pessoa que eu não vou conseguir falar o nome, me perdoa. Que a Camila quer seguir. Não. É o que eu quero seguir, os valores que eu quero ter na minha vida. A palavra de Deus fala lá em Eclesiastes 10:10 assim: agir com sabedoria, e aí você vai assegurar o sucesso. Esse é o primeiro passo, saber quais são. Oi, Járcia, quanto tempo, meu amor, que saudade de você. Ainda passo aí para te dar um cheiro, viu? Deixa essa pandemia acabar. Então, são os valores que você quer seguir. Os valores que transbordam na sua vida. O segundo degrau da sabedoria é o saber trabalhar. Saber trabalhar. A palavra de Deus lá em Mateus 9:13 fala assim: ide aprender. Olha que legal. Ide aprender. Mateus 9:13. Fala pra gente que a gente deve ir e aprender. E o terceiro degrau que a gente precisa ir galgar para ter sabedoria é ter intimidade, conhecer profundamente sobre o que nos interessa. É ter autoconhecimento, é ter intimidade com a gente. É conhecer a fundo, no profundo, o que verdadeiramente me interessa saber. A palavra de Deus lá em Provérbios 27:23 fala assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Engraçado, né? Porque às vezes a gente fala assim: você tem que colocar o outro na sua frente, você precisa pensar no outro. Mas a Bíblia fala assim, que você precisa sim pensar no outro, que você precisa sim transbordar na vida do outro, você precisa estar atento para o que o outro precisa, mas você precisa colocar o seu coração sobre os seus rebanhos. Se você não ama o que você faz, se você não vai transbordar. Eu não consigo transbordar aquilo que não... Bom dia, Fernandão, muito bom te ver. Eu não consigo transbordar aquilo que não arde em mim. Eu não consigo transbordar aquilo que não arde em mim. Esse é o terceiro degrau para alcançar sabedoria. Eu vou falar dos 3 degraus detalhadamente, mas eles são bem longos, então hoje eu vou falar só do primeiro degrau, que é agir, porque a gente tem aí ainda meia horinha, para não virar maçante, principalmente que hoje eu estou falando bem lentamente. Para que o primeiro degrau para alcançar a sabedoria,
que é o saber quais são os valores que eu quero seguir. Por que isso é importante na minha vida? Por que isso não é só filosófico, não é só uma coisa que as pessoas falam, como diz a Denise ontem, né? Ela falou várias vezes, não é um jargão. Por que não é um jargão? Porque quando eu entendo quais são os valores que eu quero seguir, eu paro de buscar a felicidade para ter felicidade. Porque aí eu tenho equilíbrio forte dentro de mim. Porque eu sei exatamente quais são os valores que ardem em mim. Eu sei exatamente o que me guia, eu sei o que me faz tomar as decisões, o que muda o meu cotidiano, o que arde em mim. Então, eu conheço os meus valores. Não é o valor de Marcelo, o valor de Fernando, o valor da Járcia, não. É o meu valor, o que é importante para mim, o que arde no meu coração. O valor é como se fosse uma muralha de proteção. É aquilo que te protege do mundo, né? É aquilo que te protege na estrada. É o seu airbag. Quando você bate o carro, é aquilo que segura a sua cabeça ali, né? É o seu cinto de segurança para você não ser lançado fora. É a sua proteção. Isso são os valores, né? Quando eu entendo os meus valores, quando eu sei quais são os valores que eu devo adotar na minha vida, eu me mantenho no rumo certo, na direção certa, no direcionamento certo, né? E quando vem os acidentes, eu tenho no que me segurar. Eu tenho aonde me segurar. Eu tenho aonde me proteger. Eu sei que muitos valores, eles são aí considerados éticos, né? Algumas pessoas acham que os valores tiram oportunidades, mas, por exemplo, quando o cinto de segurança foi implementado, as pessoas achavam que estavam sendo tiradas o direito delas de andar dentro do carro delas do jeito que elas queriam. Muitos compravam camisa que tinha uma listra assim, para quando passasse pela blitz, não fosse parado, porque as pessoas olhavam preto e aí olhavam, né, a listra preta e achavam que estava de... Não, isso é real, tá? Não é brincadeira, não. Achavam que estava de cinto de segurança, porque elas não tinham esse valor de usar o cinto de segurança para proteger a vida. E sim que o cinto de segurança é só mais uma coisa que o governo está impondo sobre mim para ganhar um dinheiro quando eu estiver esquecido de colocar esse cinto. Enfim, é como quando eu digo assim, você precisa numa estrada andar 60 km por hora, em outra você precisa andar até 100 km por hora, e eu digo assim, mas é engraçado que um piloto de Fórmula 1, ele anda a milhões por hora, em pistas de curva, em situações perigosas, e ninguém para com a corrida para dizer que é perigoso. Tudo tem conhecimento, tudo tem estudo, tudo tem porquê, o pra quê. E mesmo que na sua cabeça, às vezes, o valor do outro não seja tão importante quanto o seu valor, você precisa respeitar. Um piloto de Fórmula 1, ele tem valores diferentes do que o seu. Literalmente, ele pode andar mais do que você, ele pode entrar numa curva com maior velocidade do que você, porque ele está numa pista só ele e os outros corredores, com um estudo estratégico do carro ideal que pode ser utilizado para evitar capotamento, com toda uma equipe
que pode protegê-lo. Então, ele tem diversos valores de proteção diferentes do que você tem no dia a dia, numa pista comum. Por isso, os valores são diferentes. E por isso tem que ser respeitados. Precisam ser respeitados. Quando eu falo sobre isso, eu estou querendo dizer o seguinte, que às vezes o que eu acho imoral, ou amoral, ou chativo no outro, são os valores de defesa dele. E eu não vivi a vida dele para entender por que ele criou esse tipo de valor. Por que ele tem essa atitude, essa ação na vida dele. É porque, de repente, ele precisa de capacete e você não. Porque ele anda numa pista de maior velocidade do que você. E por isso que os valores dele são diferentes. O meu valor não precisa ser o mesmo que o seu. Os únicos valores que precisam ser respeitados igualmente são as leis, né? As leis que estão aí no Código Penal. Elas precisam ser respeitadas. E as leis bíblicas, né? Que estão acima da lei do Código Penal. Mas tem gente que não tem esse valor das leis bíblicas. Na verdade, o que é importante, assim, é que pra gente chegar rápido a algum lugar, nem sempre a gente precisa de uma liberdade total. Nem sempre isso é positivo, ter toda a liberdade para chegar à linha de chegada, primeiro que todo mundo. A gente precisa entender o que nos protege, utilizar essas proteções, esses valores, e respeitar também o valor do outro, né? Tem carro que não tem airbag. Tem carro que só tem cinto de segurança. Numa batida frontal, você pode se machucar, se seu carro tem airbag, você pode se machucar menos do que uma pessoa que não tem airbag. Porque você tem um valor diferente do que aquela pessoa. E às vezes ela não tem a mesma liberdade que você tem, libertinagem ou liberdade que você tem de andar um pouco mais rápido, porque ela tem medo de bater forte e no fundo de algum carro, ou numa parede, ou num poste, e não ter aquela proteção. Eu, com ou sem airbag, eu tenho medo de bater, mas aí é o meu valor. E me machucar. A gente não chega mais rápido pegando atalhos, tendo liberdade total. A gente não chega mais rápido. A verdade é como a historinha, eu não sei se vocês assistem desenho, mas é como a historinha do Corrida Maluca, sabe? Que o Kid Vigarista, ele passa a maior parte do tempo planejando como derrubar o outro, ao invés de aproveitar que ele sai na frente e que ele pode ganhar a corrida. Porque os valores dele, dentro dos valores dele, ele criou que ele quer fazer o outro perder e não que ele quer ganhar. Você vê outras pessoas da corrida maluca que param seu carro, mesmo correndo o risco de perder a corrida, para ajudar o outro. Porque ajudando o outro, ele se sente vitorioso. Então, nem sempre chegar ao final da corrida em primeiro lugar é o que te torna vitorioso. Chegar ao topo sem ter com quem comemorar. Chegar ao topo sem olhar para um lado, olhar para o outro e ninguém tá lá no pódio com você. Porque todo mundo parou para ajudar alguém que caiu no buraco. Mas você continuou. Porque te importava chegar no final e ganhar a corrida. A palavra de Deus diz: do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se o meu propósito é amar a Deus sobre todas as coisas, ao meu próximo como a mim mesmo, se esse é o meu valor, isso
te traz infelicidade, eu fico meio triste porque eu queria muito fazer. Então você está criando um valor e uma crença que te limita. Porque ela está tirando a oportunidade daquilo que você gosta de fazer. Daquilo que você ama estar presente. É importante entender qual é o sentimento que essa crença e esse valor gera na gente. As crenças, a gente já falou sobre isso também. Se você tem dúvida do que é crença, o que é valor, vai lá no YouTube, no canal Café com Reflexões. E você vai ver que nós temos vários vídeos que falam sobre crenças, sobre medos que limitam. Tá lá, medo que te limita, crença, o nome é esse. É só procurar lá na playlist. E aí você vai entender melhor o que é crença limitante, quais são os valores limitantes e valores que te trazem crescimento. No deserto, né? 40 dias no deserto aí, Marcelo fala sobre isso. No 40 dias de propósito, eu falo sobre isso. 0659, a gente fala sobre isso também. Então, vamos avançar. Quando eu entendo essas crenças que foram criadas na minha infância, esses valores que foram criados ao longo da minha vida, dentro da igreja, dentro da escola, dentro do meu meio familiar, dentro do meio dos meus amigos, aonde eu trabalho. Quando eu conheço essas crenças e eu entendo quais são os sentimentos verdadeiros que elas me trazem e no que elas me limitam e no que elas me fazem crescer, eu consigo selecionar qual a crença que eu quero ter e qual eu não quero ter. E aí eu preciso trabalhar para só deixar em mim a crença, o valor que verdadeiramente, né? Mais uma vez a palavra verdadeiramente aí. Que verdadeiramente arde em mim. Que não me trava, que não me faz infeliz. Né? Os nossos pensamentos, comportamentos e atitudes, elas refletem os nossos valores. Elas refletem os nossos princípios, elas nos direcionam, elas nos acolhem, elas mudam as nossas escolhas, elas nos dão decorrência lógica, elas definem o nosso resultado, elas aumentam ou diminuem o nosso potencial, elas refletem o que nós desejamos verdadeiramente, ou obstruem o caminho para chegar aonde nós desejamos verdadeiramente. E aí nós devemos optar por seguir esses valores, obedecer essas crenças, seguir essas leis, ou não seguir nenhuma delas. A decisão é sua, a decisão é minha. A decisão não é do outro. Mas é necessário que a gente haja de maneira sábia, entendendo verdadeiramente o como isso floresce em mim, para que eu possa definir o meu destino, o meu resultado, a minha vida, o meu processo, o meu crescimento. Porque não é o mundo que decide quem você é, mas são as suas atitudes que fazem de você quem você é. E as pessoas não querem de você outra pessoa. Elas querem de você quem você verdadeiramente é. E como você arde na vida delas. E esse é o primeiro degrau que eu queria deixar para vocês aí. Saber quais são os valores que eu quero seguir na minha vida. E o quanto eles são importantes para mim. Aonde eles me travam e aonde eles me fazem crescer. E no próximo vídeo a gente fala aí sobre o saber trabalhar. Eu espero que tenha valido a pena, que vocês tenham gostado, que tenha transbordado na vida de vocês. E deixa aí seu comentário, o que você acha que foi importante, por que foi importante, sobre o que você gostaria que eu falasse dentro de crenças e valores.
Se você tem alguma dúvida, tem meu número lá em cima. Pode me mandar mensagem, às vezes eu demoro para responder, mas eu vou responder. Se você quiser falar comigo no direct, eu tô aqui, pode conversar comigo também. Eu tô aqui para falar da palavra de Deus, para transbordar da palavra de Deus na vida do outro, porque é isso que me faz feliz, é isso que me faz crescer. E eu espero verdadeiramente que assim como vocês têm me feito aprender cada dia mais e mais, que eu esteja aí acrescentando na vida de vocês também. Que Deus abençoe a cada um de nós. Senhor, obrigado por mais um dia na tua presença. Obrigado, Pai amado, por esse entendimento de crescimento através da sabedoria, para ter, sim, prosperidade, ser produtivo dentro da tua presença. E, Pai, que esse dia seja abençoado, cada dia mais e mais, cada minuto mais e mais, cada segundo mais e mais. E que, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra reverbere na vida de todos, para que o Senhor venha logo nos buscar. Porque eu não vejo a hora de estar tete a tete na sua presença. Guarda-nos, livra-nos e transborda em nós do teu amor. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigada e Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Beijo. Beijo, galera. 0659 PM. Eu não tenho hoje, né, Marcelo? 0659 PM. E 12:05 a gente tem aí do trono. É verdade. Feliz aniversário, Renatinha. Que Deus abençoe você, te guarde, te livre de todo mal. Que transborde aí na sua vida. Que você não cresça só em estatura, até porque você já tá bem alta. Brincadeira. Mas cresça na presença do Senhor cada dia mais e mais, e que o Senhor te conceda todas as bênçãos celestiais, em nome de Jesus Cristo. Te amo, minha sobrinha linda, a primogênita, né? E que você possa ser exemplo de amor, de paz, e que o Senhor possa cada dia mais e mais refletir em você a presença dEle, para que a gente seja abençoado cada vez mais e mais com essa sua presença linda. Beijo, que Deus te abençoe e te guarde. Tchau, galera! Até mais tarde.